Olá, meus amigos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satisfação estar aqui para, junto contigo, estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar, verso a verso, o livro de Daniel, capítulo 8. Eu sou Valdemir Bernasconi e esse é o seu canal Pura Verdade. Peço que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, ative o sininho aí na opção todas para estar recebendo as notificações, compartilhe com os seus amigos e também deixe a sua opinião nos comentários. É importante sabermos o que você pensa sobre determinado assunto. Vamos ter uma palavrinha de oração, pedir a iluminação de Deus na presença do Espírito Santo. Pai amado e bondoso, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque nos concede a oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra em estudo. E hoje nós vamos estudar sobre o livro de Daniel, capítulo 8. Por favor, envia o Teu Espírito Santo, abre a nossa mente e direciona-nos para a Tua verdade. Abençoa aqueles que estão conosco, sejam inscritos ou não, que o Senhor possa abençoá-los e abençoar também as suas famílias. Essas bênçãos te pedimos e rogamos nos méritos do Salvador, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Muito bem, amados. Graças a Deus. Daniel, capítulo 8. Queridos, é importante ter em mente que chifre em profecia representa rei ou reino. No capítulo 7, verso 24, nos diz o seguinte: quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, ao qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Vamos então começar agora a leitura do capítulo 8 e progressivamente vamos comentando sobre cada verso. O verso 1 diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então Daniel, ele já havia tido outras visões, então ele faz referência no verso 1 sobre possivelmente a visão do capítulo 7 de Daniel. O verso 2 nos diz: e vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, pois na visão que eu estava junto ao rio Elai. Muito bem, verso 3: e levantei os olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Isso representa o Império Medo-Persa, com 2 chifres desiguais que simbolizam a divisão do poder entre a Média e a Pérsia. Daniel viu isso durante o reinado de Belsazar. Babilônia não é representada na visão porque seu tempo já estava quase terminando. O termo mais alto do que o outro em relação aos chifres. Embora tenha se levantado depois da Média, a Pérsia se tornou o poder dominante quando Ciro derrotou Astíages da Média em 553 ou 550. Contudo, os medos não eram tratados como inferiores ou um povo subjugado, mas sim como confederados. Verso 4 diz assim: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Dava as marradas para o ocidente. Ciro conquistou a Lídia
em 547 e a Babilônia em 539. Cambises estendeu as suas conquistas até o sul, ao Egito e a Núbia, em 525. Dário Histaspes foi para o norte contra os Escitianos em 513 a.C. Verso 5 diz: E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. A questão de que aquele bode vinha do ocidente representa a Grécia, que ficava a oeste do Império Persa. O verso 6: Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Verso 7: E vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da mão do bode. O termo enfurecido aqui refere-se ao fato de que os gregos queriam vingança por aquilo que o Império Medo-Persa lhes havia feito, que incluiu a mal-sucedida invasão ao seu território por Xerxes em 480 e 479 a.C. O poder do Império Persa foi quebrado por completo. O país foi assolado, seus exércitos foram feitos em pedaços e espalhados e suas cidades saqueadas. A cidade real de Persépolis, cujas ruínas ainda permanecem como testemunho do seu antigo esplendor, foi destruída pelo fogo. O verso 8: E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele chifre insigne foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insignes para os 4 ventos do céu. Na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. O grande chifre faz referência a Alexandre o Grande, que morreu no auge do seu poder em 323 a.C. Aos 32 anos de idade, ainda jovem, o grande líder morreu de uma febre agravada, sem dúvida, por sua própria intemperança. Versículo 9: E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O termo de um dos chifres representa, e cabe observar que alguns teólogos interpretam que o pequeno chifre nasce de entre os 4 chifres do bode, ou seja, seria um poder que se afirma a partir de um dos 4 reinos pelos quais o Império de Alexandre o Grande se dividiu. Assim, eles apontam para Antíoco Epifânio, que governou na Terra Santa, perseguiu os judeus e o seu culto, chegando a fazer sacrifício de animais imundos no Templo de Jerusalém. Porém, uma análise mais acurada dos elementos da profecia e seus desdobramentos revela que esta interpretação carece de sustentação, pois a guerra contra Deus profetizada dura 1260 anos e não apenas poucos meses. Um chifre pequeno. Esse chifre pequeno representa Roma em ambas as fases, Roma imperial pagã e Roma papal. Muito bem, seguindo até o presente e o futuro, guerreando contra a igreja verdadeira. Diz que esse chifre pequeno tornou-se muito forte. O chifre não representa apenas outro poder ou governante grego, como Antíoco IV Epifânio, mas dominaria sobre todos os reinos gregos. O chifre pequeno é o mesmo poder simbolizado no capítulo 7, no capítulo 8, porém o chifre faz primeiramente uma expansão horizontal do noroeste rumo ao sul e ao leste e à Terra Gloriosa. Nessas direções, Roma se expandiu para construir seu império, conquistando um por um dos reinos gregos.
Em Daniel capítulo 8, verso 10 a 12, retrata-se o chifre crescendo no sentido vertical, ou seja, contra o céu, em um ataque religioso contra Deus, contra o seu povo e contra a verdade. Portanto, o chifre pequeno tinha uma fase secular e outra religiosa. Para a terra gloriosa, diz aqui, faz uma referência a Jerusalém ou a Palestina. O verso 10 nos diz: e se engrandeceu até contra os exércitos do céu, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Exércitos do céu. O exército e as estrelas, obviamente, representam os poderosos e o povo santo. E os pisou. Isso se refere à fúria com que Roma perseguiu o povo de Deus através dos séculos. No tempo dos tiranos pagãos Nero, Décio e Diocleciano, e depois no período papal, Roma jamais hesitou em tratar com dureza aqueles a quem condenou. Daniel capítulo 8, verso 11, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Amados, o termo príncipe do exército, a referência é a Cristo, que foi crucificado sob a autoridade de Roma. O comandante do exército do céu é o mesmo que o Filho do Homem, relatado em Daniel 7, verso 13. E ao se exaltar como Deus, o chifre pequeno, ou seja, o sistema papal, compartilhou as aspirações de Lúcifer, que queria erguer o seu trono acima das estrelas do céu, acima das estrelas de Deus, e ser semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, verso 12 e 14. Também diz que dele tirou o sacrifício diário. Isso significa, e dele, ou seja, de quem? Do príncipe do exército. Ele, quem? O chifre pequeno, removeu a regularidade, o diário. Daniel 11, verso 31 e 12, verso 11. A palavra sacrifício costuma ser apresentada pelos tradutores, mas não se encontra na língua original. No contexto do santuário, templo, terreno, o termo hebraico para regularidade é às vezes chamado de contínuo ou diário. Era usado para vários ritos do sistema de ritos regulares: lâmpadas, holocaustos, incenso, pães da proposição, realizado todos os dias. Êxodo 27, 20, 29, 38, 30, versos 7 e 8. Ou toda a semana, Levítico 24, verso 8. Designava o serviço do sacerdote no átrio e dentro do lugar santo do tabernáculo. É empregado para se referir à mediação do príncipe do exército no santuário celestial, Hebreus 7, 25. A fase horizontal do chifre pequeno, representado pelo Império Romano, estende-se além da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A fase religiosa ou vertical do chifre pequeno interferiu na ministração diária de Cristo no templo celestial. Apocalipse 13, verso 6. O lugar do seu santuário foi deitado por terra. Ora, deitou por terra a verdade. O papado encheu a verdade de tradições e obscureceu com suas superstições. Apocalipse 11, verso 2. A passagem que o átrio do templo de Deus, onde seu povo terreno se reúne para adorá-lo, é pisado pelas nações gentílicas por 42 meses, coisa que dá 42 meses. Cada mês 30 dias são 1260 dias, ou 3 tempos e meio. Esse é um período de dominação e perseguição do chifre pequeno, relatado em Daniel 7, 25. Durante essa época, a mediação de Cristo no santuário celestial foi obscurecida por meio de um falso sistema
de mediação. O versículo 12 nos diz: "E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra e o fez e prosperou." Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: "Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados?" E ele disse: "Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado." Amados, o termo tardes e manhãs, literalmente, tarde e manhã, é a expressão de que se compara à descrição nos dias da criação, onde diz: "Houve tarde e manhã", do primeiro dia, Gênesis capítulo 1, verso 5, etc. Até 2300 tardes e manhãs. Ao interpretar as 2300 tardes e manhãs, o verso 26 acrescenta o artigo definido, da parte e da manhã, como se a expressão completa fosse as 2300 tardes e 2300 manhãs. Podemos comparar com Deuteronômio 9:25, onde diz: 40 dias e 40 noites. Isso quer dizer 2300 dias proféticos. Portanto, usando os princípios historicistas de interpretação profética, os 2300 dias simbolizam 2300 anos literais. Daniel capítulo 8 indica que o período começa durante o Império Medo-Persa, ao passo que Daniel 9:24 e 25 esclarece que o seu primeiro segmento de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, tem início com ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém após o exílio babilônico. Descobrimos em Daniel capítulo 9:25 que esta ordem do rei persa Artaxerxes I entrou em vigor no ano 457 a.C. Considerando 457 a.C. como o início dos 2300 anos, e lembrando que não existiu o ano zero entre as eras antes e depois de Cristo, o fim desse período fica estabelecido em 1844, então, depois de Cristo. Santuário. Visto que os 2300 anos conduzem a uma data tardia da era cristã, este santuário não pode ter sido o templo de Jerusalém, pois fora destruída no ano 70 depois de Cristo. O santuário da Nova Aliança é claramente o celestial, que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus capítulo 8, verso 2. Você pode confirmar isso também no livro Grande Conflito, páginas 411 a 417. Cristo é o sumo sacerdote do santuário celestial. Hebreus capítulo 8, verso 1. O santuário será purificado. Amados, a purificação do santuário celestial compreende toda a obra do juízo final, que começa com a fase investigativa e termina com a fase executiva, que resulta na erradicação permanente do pecado de todo o universo. Um aspecto importante do juízo final é a vindicação do caráter de Deus perante todos os seres do universo. As acusações que Satanás apresentou contra o governo de Deus serão demonstradas sem fundamento. No final, se verá que Deus foi completamente justo na escolha que determinou indivíduos para comporem o seu futuro reino, e ao impedir outros de entrarem ali. Os atos finais de Deus despertarão as pessoas a seguinte confissão: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Apocalipse 15, verso 3. Tu és justo. Apocalipse 16, verso 5. E verdadeiros e justos são os teus juízes. Apocalipse 16, verso 7. O próprio Satanás será levado a reconhecer a justiça de Deus. Ver Grande Conflito, páginas 670 a 671. Versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como uma semelhança do homem. Verso 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. O termo Gabriel, no Antigo Testamento, o nome Gabriel ocorre apenas aqui
em Daniel 9:21. No Novo Testamento relata a aparição deste ser celestial para anunciar o nascimento de João Batista, Lucas capítulo 1, verso 11 a 20, e mais uma vez para anunciar a Maria o nascimento do Messias, São Lucas capítulo 1, verso 26 ao 33. O visitante angelical declarou: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus", São Lucas capítulo 1, verso 19. Gabriel ocupa a posição ao qual Satanás caiu. Gabriel também foi o portador das mensagens proféticas a João na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, verso 1, e Lucas capítulo 1, verso 19. Versículo 17 do capítulo 8 de Daniel diz: "E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre meu rosto. Mas ele disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim." O que quer dizer então o tempo do fim? O tempo do fim num futuro distante a partir da perspectiva de Daniel. Versículo 18 diz assim: "E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e fez-me estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos dias do tempo da ira, pois isso pertence a um tempo ainda determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre notável entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele." 4 reinos. Podemos comparar com o verso 8 e com Daniel 11:4, sobre os reinos helenísticos que surgiram do império de Alexandre o Grande. O cumprimento exato desses detalhes da visão garante que o que se segue certamente acontecerá conforme o predito. Versículo 23 nos diz: "E no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações." No fim do reinado, isto é, depois que as divisões do império de Alexandre o Grande tiverem existido por algum tempo, o Império Romano surgiu de forma gradual e conquistou a supremacia só depois que as divisões do Império Macedônico se enfraqueceram. A profecia se aplica a Roma em suas formas pagã e papal. A Igreja Romana, dessa forma, secretamente se colocou no lugar do Império Mundial Romano, do qual é a continuação real. O Império não pereceu, mas passou por uma transformação. Isso não é mera observação sagaz, mas o reconhecimento histórico do verdadeiro estado de coisas. E a maneira mais apropriada e frutífera de descrever o caráter dessa igreja. Ela ainda governa as nações, é uma criação política, então somente como um império mundial, por ser a continuidade do Império Romano. O Papa, que se autodenomina rei e pontífice máximo, é sucessor dos Césares. Feroz catadura. Isso é uma provável alusão a Deuteronômio 28, 49 a 55. Daniel 8:24 ainda nos diz: "Esse fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo." Não por sua própria força. Alguns veem que aqui faz referência ao fato de o papado reduzir o poder civil à subserviência e fazer com que a espada e o Estado se levante em favor dos seus objetivos religiosos. Daniel 8:25 continua falando e diz: "E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança.
e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Astúcia ou engano. Os métodos desse poder são a sutileza e o engano, que vivem despreocupadamente, isto é, enquanto muitos sentem que estão vivendo em segurança, serão destruídos inadvertidamente. Príncipe dos príncipes. Príncipe dos príncipes é, obviamente, que se refere ao mesmo ser designado como príncipe do exército no verso 11. Ninguém além de Cristo. Foi um governador romano que sentenciou Cristo à morte. Mãos romanas que o pregaram na cruz, e uma lança romana perfurou o seu lado, sem esforço de mãos humanas. Isto implica que o próprio Senhor, no final, destruirá este poder. Daniel capítulo 2, verso 34. O sistema eclesiástico representado por esse poder continuará até que seja destruído sem esforço de mãos humanas, ou seja, isso se dará na segunda vinda de Cristo. Pode confirmar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Daniel 8:26 continua falando e diz: e a visão da tarde e da manhã me foi falada. É verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel percebeu que o período era extenso, durante o qual aconteceriam coisas ruins para a causa de Deus no mundo e para o seu povo. Por não saber quando o período começaria, não era possível descobrir quando iria terminar. Amado, se você se interessa e gosta desses assuntos proféticos, tem interesse em compreender as profecias, você pode usar as seguintes referências: Bíblia de Estudo Andrews. Também você pode consultar o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, páginas 904, 925, 926, 927, 929, 930, 931 e 932. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, deixar o seu comentário. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém, amém. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.